Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ser Físico com Natália Barbosa. Sou Natália Barbosa, fisioterapeuta, respiratória pediátrica, mentora e estou aqui fazendo esse canal para poder te capacitar além da questão técnica. Hoje estamos aqui com um profissional que é extremamente importante, inclusive para mim, né? Que vamos falar também de um assunto que é muito evitado por todos nós, na realidade é pouco abordado, que é a contabilidade para fisioterapeutas e profissionais da saúde também. Então seja bem-vindo, Rafael Moraes, é um prazer te ter aqui para tirar tantas dúvidas que eu assim separei um monte para poder a gente falar e conversar um pouquinho. Então, se apresente, por favor, para todos, para que nós conheçamos você direitinho. Tá bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade, obrigado você que está assistindo. Para mim vai ser uma honra poder contribuir com um pouco de conhecimento, poder ajudá-los e ajudá-las nessa importante cenário que a gente vive hoje, que é a descoberta mais do mercado contábil, entender a importância e relevância que você vai ver na sua vida profissional, porque nos dois cenários você acaba compartilhando as informações, tanto para seu uso pessoa física, quanto para seu uso pessoa jurídica, quanto para gastos pessoais, quanto para gastos empresariais. Então, acho que o nosso podcast hoje vai ser bem interessante. E é uma honra poder estar aqui. Que maravilha. Então, vamos lá. Então, tu trabalha com... Gente, ele trabalha simplesmente com profissionais da saúde, né? Ele é especialista. E para profissionais também do marketing digital, né? O pessoal que trabalha com a questão digital, né? Perfeito. A gente segmentou e nichou mais o nosso mercado, porque a gente entendeu que diante da complexidade tributária que o nosso país vive e principalmente as legislações que são muito específicas, à medida que a gente nicha o nosso mercado, a gente consegue ser mais preciso e dar sempre a melhor orientação para o nosso cliente. Então, a gente atua tanto no segmento da saúde quanto no segmento digital, que aí entra infoprodutores, profissionais da TI, técnicos, desenvolvedores, criadores de curso. Então, assim, é um mercado que a gente entende que é relevante para a nossa atual situação e, principalmente, para trazer muito mais clareza e objetividade nas ações. Então, gente, ele é meu contador. E é uma honra poder servi-la. De fato, né? De verdade, né? Então, vamos lá. Falando da fisioterapia, né? Por que você acha que o fisioterapeuta deveria procurar um contador, né? A contabilidade desde o início ali? Bom, primeiramente, assim, qualquer atividade que você exerça, seja lá na sua pessoa física ou empresarial, você precisa entender quais são as legislações que regem a sua atividade. Não é tão somente como vou comprar algo e vou vender algo, que até para isso existe também a tributação. Hoje, nós vivemos num ambiente onde qualquer movimentação financeira que exercer sobre a sua conta, seja de entrada, seja de saída, é preciso eu ter um certo acompanhamento. Então, se eu estou fazendo atendimentos e estou recebendo por aquele serviço, eu preciso compreender que naquela situação existe uma lei, existe uma regra que vai determinar se vai existir tributo ou não. Então, toda atividade que eu exercer, ela pode ou não ter a inserção de tributos. E aí, para saber disso, eu preciso conhecer as legislações, preciso conhecer como funciona o mercado, preciso entender como os meus principais concorrentes atuam, como o próprio governo age em relação a essa minha atividade, o conselho de classe. Então, eu acabo tendo que descobrir um pouco disso. Então, assim, quem hoje está mais preparado para passar essa informação? São os profissionais da contabilidade, que vêm buscando esse conhecimento de forma muito precisa, segura, se aprofundando nos detalhes para trazer sempre o melhor retorno para cada pessoa no momento que vai tomar essa decisão. Seja na hora de abrir um negócio, seja na hora de exercer sua atividade profissional, com segurança e sabendo, o dinheiro entrou, o que é que eu devo fazer, como eu devo agir, como eu devo me comportar, o que é meu, o que é do governo e entender quais são as fases seguintes. Eu acho que esse é o ponto mais importante para se buscar um profissional de contabilidade. E você acha que há uma mentalidade equivocada em relação a sou muito pequeno para buscar o contador, por exemplo? Não. Hoje, o ponto eu vou iniciar qualquer coisa, eu tenho que buscar a orientação. Da mesma forma na fisioterapia ou nas atividades médicas, eu não posso simplesmente ir lá e medicar sozinho, eu preciso de orientação. A mesma visão da saúde é a mesma visão dos negócios. Ainda que seja uma atividade que você mesmo exerça sem nenhuma empresa por trás. Vou trabalhar, seja para uma empresa, como CLT, como empregado daquela empresa, como um profissional liberal, que nós somos profissionais liberais, ou até mesmo
mesmo trabalhando como uma atividade empresarial, eu preciso conhecer as regras que norteiam aquela minha atividade. Então, vou iniciar, quero fazer o primeiro atendimento, além do conhecimento técnico, eu preciso buscar também conhecimento estratégico e ação para executar aquela atividade. O que é que eu devo fazer? Onde eu devo receber meu dinheiro? O que é que eu devo registrar? Se o meu paciente me pedir nota, o que é que eu devo fazer? Se ele me pedir recibo, o que eu devo fazer? Então, assim, tudo isso existe um tratamento adequado para ser feito. E são muitas coisas, né? Bastante. Assim, porque até hoje, né, assim, eu estudo bastante, tô aprendendo muita coisa, mas até hoje a gente ainda tem muita dúvida, né? 1 hora de ligação pra tu explicar, às vezes, uma coisa que realmente deveria até antes mesmo eu deveria saber, mas é porque é muita coisa mesmo. E acaba que não é tão direcionado, né? E principalmente num mercado tão complexo, que é o mercado tributário, que passamos por constantes movimentações. Tanto é que estamos passando recentemente por uma reforma tributária. Já vem altas discussões, mudanças vão vir. Então, assim, quanto mais eu estiver preparado para poder atuar, melhor para eu não me prejudicar lá no futuro com algo que eu estou ganhando hoje. Então, assim, a atuação, quanto mais rápida do profissional, seja ele fisioterapeuta, profissional da saúde, com os profissionais da contabilidade, essa conexão ela precisa existir. Vou iniciar, já tenho que iniciar ali um contato prévio com o contador para explicar o cenário que eu estou vivendo e assim a gente já conseguir conduzir aquela minha ação, a minha atitude de iniciar nesse mercado de forma bem segura. Perfeito. E aí, vamos lá, o fisioterapeuta acabou de se formar, né? Vamos fazer aqui uma simulação. E aí, o que é o melhor? Ele vai fazer um MEI, vai ser autônomo, ele vai fazer, já abre empresa, né? Que é o Simples Nacional. Qual seria o melhor caminho e o que daria para você orientar em relação a isso? O que você teria como contribuir com a gente em relação a isso? Assim, hoje a nossa principal orientação, por isso que quando a gente fala sobre ter um pouco de especialidade, a gente já convive com bastantes profissionais. E esses profissionais vão sempre passando as mesmas perguntas, os mesmos questionamentos, e a gente vai entendendo um pouquinho como cada um age, como cada um atua. Seja ele um médico, seja ele um cirurgião, um fisioterapeuta, um psicólogo, a gente sempre vai entendendo esse lado. Quais são os principais pontos? Normalmente, todo mundo conhece o MEI, que é um tipo societário, um tipo de tributação específica que é aplicada para ele com um valor bem barato. Só que existem regras que norteiam lá a lei do Simples Nacional, que diz que atividades que têm uma regulamentação profissional é totalmente vedada ao microempreendedor individual. Então, assim, se você é fisioterapeuta, médico, cirurgião, tem uma atividade regulamentada por lei, você não pode ser MEI. Então, já em qualquer momento que você pensar quero abrir um MEI para essa atividade, você vai ser impedido por conta dessa legislação específica. A Lei Complementar 123 de 2006, ela traz esses dispositivos vedando esse cenário. E, Rafael, qual seria a orientação que você daria? MEI não pode. Já abra uma empresa? Não. A gente nunca recomenda que você inicie logo com uma empresa. Primeiro ponto, além de conversar com o contador, primeiro entenda o seu cenário atual. Se eu hoje estou iniciando como fisioterapeuta, com um salário, com uma remuneração, um pouquinho mais baixo, com poucos atendimentos, então, o que é melhor para mim? É melhor inicialmente trabalhar na sua pessoa física. Você vai fazer os seus registros, mensalmente tem que ser preenchido o Carnê-Leão. No Carnê-Leão você vai registrar tudo aquilo que você recebeu ao longo do mês. Então, tive 5, 6, 10 atendimentos no mês com valor médio ali de R$200, então você fechou ali R$2.000, você vai lá preencher seu Carnê-Leão mensalmente e à medida que você for crescendo essa sua receita de atendimentos, você vai evoluindo até chegar num nível que você vai passar a pagar. Só que existem algumas deduções que a Receita Federal ela estabelece que é possível você abater para reduzir a base de cálculo de imposto, ou seja, você vai ter um determinado valor, sei lá, R$5.000 você acabou faturando naquele mês, se você teve de atendimento total de 5.000, mas existem algumas despesas que você tem que são aceitas no livro caixa. Então, você vai preencher dentro do Carnê-Leão o livro caixa, colocando as despesas que você teve naquele mês que são possíveis de dedução para que o seu imposto seja praticamente zerado. Então, existem cenários como esse que facilitam muito o seu processo. Nem sempre a pessoa jurídica é a melhor opção. A pessoa jurídica vai existir algumas particularidades, obrigações que naquele momento que você está vivendo não é essencial. Então é por isso que buscar o contador para estabelecer o que fase você está, em que momento você está,
seja de gastos, seja de receitas, encontrar o cenário ideal para te dar um caminho, é sempre importante ver esse ponto com o contador. Porque o pessoal geralmente só olha para o imposto que vai pagar, né? E aí não entende que existe todo um contexto de cada tipo de vínculo, né? Eu tô falando em relação a, por exemplo, vou ser empresa, eu pago um percentual de imposto diferente de quando eu pagava quando eu era pessoa física. Só que aí existe realmente essa orientação que você faz, o que realmente vale a pena, né? Dependendo do tipo de faturamento anual, não é isso? Exatamente. Existem alguns pontos que eu acho que vale a pena a gente retratar aqui, que são: estou começando a ganhar mais, né? O que seria, assim, o ponto de mudança entre... eu não vou mais trabalhar na pessoa física, vou começar a trabalhar na pessoa jurídica. O primeiro ponto é você entender que a sua carga tributária está ficando mais alta. E o que é alto e o que é baixo, né? Hoje a gente considera, dentro da carga tributária, seja ela para pessoa física ou para jurídica, quando a minha carga tributária na pessoa física já ultrapassou o limite mínimo, que chega ali próximo a R$5.000 de faturamento, eu já começo a pagar a minha carga tributária mais elevada, que pode chegar até 27,5%. De fato, nunca vai chegar em 27,5%, vai ficar ali entre 22%, 23%, 24%. Só que você vê que 1/4 do seu dinheiro vai ser todo colocado para o fisco, é o momento que você tem que começar a refletir. Só que isso é prévio. Então, à medida que você vai avançando mês a mês, você vai compreendendo em que situação e estágio você está. O acompanhamento desse processo ele é essencial para que aquilo que você está ganhando, o seu principal geração de caixa, ela não seja totalmente jogada no ralo por conta do gasto contra a tributação. E principalmente a formação do preço. Quando você começa a entender que todo o seu recurso, ora está sendo para gastos da sua rotina da atividade empresarial, atividade da sua própria execução como fisioterapeuta, e hora você está pagando para se manter, sobreviver e ainda pagar o fisco, então você tem que começar a ver esses fatores de preço. Mas o principal ponto aqui é entender qual é a faixa específica ou a alíquota específica que é considerado um ponto de transição. Hoje, existem alguns regimes de tributação. Indo para o lado empresarial, eu tenho o Simples Nacional e tenho o lucro presumido. O lucro presumido, ele parte, por exemplo, aqui no município de Fortaleza, em 14,33%. Já o Simples Nacional, ele pode começar ali a tributação sobre o seu faturamento a partir de 6% se você tiver uma folha de pagamento que seja igual a 28% da sua receita bruta. Então, se você está faturando ali R$10.000, se você for pagar os R$10.000 na sua pessoa física, só atendimento como pessoa física, se você não tiver despesas para deduzir essa base de cálculo de R$10.000, você vai pagar 27,5% em cima desse valor. Então, a pessoa jurídica, considerando um cenário mais caro, que seria o lucro presumido, já inicia em 14,33%. Então, ela já é mais benéfica. Só que existem alguns outros pontos, como, por exemplo, gasto com contador. Às vezes, você precisa pagar o conselho de classe da sua pessoa jurídica. Precisa estar pagando também outras coisas que norteiam a atividade empresarial. Então, dentro da atividade, ainda existe um outro fator, que é um fator de redução, que é quando você deseja atuar pelo Simples Nacional, que esse fator de 28%, que é uma determinada faixa, que a legislação tributária ela estabelece que quando você tem uma folha de salários, que está incluso o seu próprio prolabore, que seja igual ou superior a 28% da sua receita bruta nessa fração, você pode adotar esse regime inicial, que você já inicia em 6%. Então, o que era 14,33% passa a ser agora 6%. E aí existem alguns trabalhos que o time contábil precisa executar para que isso ocorra. Que é, por exemplo, a parte do departamento de pessoal, onde envolve o gasto da sua folha de salário. Como preparar ela? Se eu acabei de entrar com R$10.000 de faturamento e eu preciso ali de, no mínimo, 2.800 de prolabore, eu vou ter um INSS incidente sobre os 2.800 de prolabore. A soma do INSS mais do Simples Nacional vai chegar ali por volta de 7% ou 8%, que ainda é menor do que os 14,33%. Então, por que eu falo que é tão importante esse acompanhamento? É porque esse trabalho ele tem que ser feito mensalmente. Não tem como você, às vezes, estar atendendo e estar se preocupando com esse lado. Então, a atividade profissional contábil, ela vai atuar junto com você. É você fazendo atendimento e a gente acompanhando. É você se preocupando com o seu paciente e a gente se preocupando com a sua vida financeira, sempre identificando o que é mais benéfico para você, seja do ponto de vista fiscal e seja do ponto de vista financeiro. Então, esse acompanhamento ele é essencial. Em resumo, iniciar hoje como pessoa física,
é o melhor cenário. Esquece MEI, não, é totalmente impeditivo trabalhar com MEI. Vale super a pena começar como pessoa física, utilizar os benefícios que já são colocados para as pessoas físicas, as deduções, tudo aquilo que faz a sua redução de tributação cair, é interessante. Tem um ponto que eu gosto de citar, muitas vezes não é comentado, mas ele é imprescindível. Sempre que vai trabalhar na pessoa física, você precisa fazer o cadastro na prefeitura da sua cidade. Você precisa pagar o ISS da sua cidade. E muitas vezes, se você for pagar apenas como RPA, recibo de pagamento autônomo, pode ser que incida ali 3 a 5% sobre o seu valor de receita. Então, você já vai perder aquele valor. E muitas vezes os municípios, eles colocam uma condição que você paga lá o seu ISS autônomo para poder atuar naquela atividade. E às vezes é um valor anual, você paga e não precisa mais se preocupar em pagamento de ISS, apenas com imposto de renda. Então, é um cenário que eu gosto de colocar. E tudo isso, a gente até trabalha, porque muitas vezes você nem precisa efetivamente, às vezes você não atua só em uma cidade, às vezes você atua às vezes na região metropolitana, na capital, e fica nesse ciclo. A gente vai sempre encontrar uma forma benéfica para poder atuar. Isso tudo dentro da legalidade e dentro daquilo que a própria lei estabelece como positivo. Então, assim, quero iniciar, sempre começar na pessoa física. Vi que a minha receita, a minha quantidade de atendimentos, ela subiu, ela cresceu, então é o momento de fazer essa transição, fazer essa análise para verificar, peraí, a tributação agora subiu, ou ela vai subir nos próximos meses, porque os índices de atendimento, eles vão aumentar. Então, esse é o ponto de eu começar a intensificar a minha visita ao contador para poder entender os próximos passos montando a provisão. Principalmente que, se eu estou trabalhando na pessoa física, quero fazer a transição, eu posso fazer em qualquer momento. Mas na jurídica, não é bem assim. A jurídica existe as datas específicas. Então, é sempre importante estar com esse contato constante com o contador para ele poder te dar essa melhor orientação. Vocês estão vendo aí, né, gente? Que a gente precisa estudar e tem um contador. Então, vamos lá. Então, a gente falou muito do... Tipo assim, eu sendo o patrão. Agora, vamos falar o contrário, né? Porque existe muita dúvida na nossa área em relação à questão do vínculo PJ. Por exemplo, o hospital quer contratar o profissional, né? O fisioterapeuta. Eu não quero fazer atendimento domiciliar. Minha área é hospitalar. E aí, o que acontece? Em relação à contratação, né? Aí o hospital vem com a possibilidade de fazer o vínculo. Aí tem a carteira, né, assinada e tem o vínculo PJ. E aí existe uma massa na fisioterapia que defende o vínculo PJ. E aí eu queria saber de ti, né? Aí existe no terceiro, que é o autônomo, né? Que é, no caso, o RPA, que inclusive eu também já trabalhei nesse regime aqui em Fortaleza. Então, tu conseguiria nos falar e explicar a diferença de um para o outro? Claro. Por favor. Primeiramente... Porque isso é uma dúvida, assim, muito frequente. No meu Instagram, nas pessoas que eu... Inclusive, eu mesma demorei muito para poder conseguir... Esse ano foi que eu fui aprender de fato com você. Então, é importante a gente falar sobre isso. Perfeito. Assim, primeiramente explicando, né? Todo ponto voltado à pessoa física é sempre tratado de duas formas. Ou eu trabalho efetivamente como autônomo, ou eu trabalho como empregado, CLT. Dentro do mercado hoje, existe uma grande procura por profissionais que são PJs. Mas por que existe essa alta procura? Porque hoje, quando você é contratado como CLT, existem alguns encargos que muitas vezes o hospital, por ser grande, ser mais robusto, está em outro nível de tributação, a grande maioria deles são do lucro real, que é um regime tributário mais caro, é um regime tributário que tem mais impactos em cima dos seus custos, dos seus encargos e etc., principalmente sobre a folha, eles atuam de uma forma muito mais precisa na contratação de PJ do que de profissionais CLT, porque eles entendem que o custo daquele profissional é muito alto. Então, para eu contratá-lo, eu tenho que elevar muito a minha folha e automaticamente eu elevo bastante os meus encargos. Então, como é que eu converto esse gasto que hoje é com encargos voltado para o profissional? Através da contratação PJ. Muitas vezes, quando se pedem para fazer essas simulações, o que é melhor? O valor, eu receber esse valor como profissional CLT ou eu receber como PJ? Aí você considera, dentro do CLT, existem gastos que a empresa tem com você, encargos, como FGTS,
os valores referentes a proporcionais de décimo, férias, alguns atributos que são colocados por meio da convenção coletiva, vale alimentação, vale transporte, alguns outros benefícios como distribuição de lucros e outras coisas que são estabelecidas, seja por convenção ou seja até mesmo pelo conselho de classe, que precisam ser respeitados. E muitas vezes as entidades, quando fazem essas contratações, elas equalizam isso, elas reduzem o valor da remuneração para poder compensar com esses benefícios. Quando eu faço a contratação efetivamente como PJ, eu estabeleço com você a quantidade de horas ou atendimentos que vão ser feitos por você através de um determinado valor. Então, aquele valor é a sua base. Se você atender 20 pessoas a um valor de R$100, você vai ganhar R$2.000. Se você atender 100 pessoas, você vai ganhar R$20.000. Então, assim, é um cenário que a empresa já sabe quanto efetivamente ela vai pagar sobre você. Então, para a empresa que te contrata, ela vai sempre enxergar isso. Eu estou pagando, só que eu estou pagando para o profissional e não mais boa parte desses valores para o governo. O que é que mais pesa hoje nessa decisão? O primeiro quando eu vou fazer uma contratação, o principal encargo hoje que as empresas, na hora que vão contratar um profissional CLT e define o custo dele, é o famoso INSS patronal, que eu tenho ali os 20% de INSS patronal sobre o valor da sua folha, mais o RAT, mais o FAP, mais outras entidades. Então aí vai chegar por volta de 28%. Então imagine que o valor do seu salário, sendo contratado como CLT, vai ser adicionado 28% de encargo para aquela empresa que te contrata e fora todos esses benefícios que vão ser aplicados sobre a sua contratação. Então, isso pesa muito o orçamento daquele ente que está querendo fazer a contratação. Então, quando ele começa a reverter o cenário de contratação PJ, é que ele vai converter esses gastos em uma forma de remunerar melhor o profissional PJ. E aí, quando se fala, eu estou contratando um PJ, a contratação PJ, ela é direta, só que não obrigatoriamente eu preciso contratar a pessoa. Se tiver outras pessoas vinculadas àquela atividade empresarial, aquelas outras pessoas, elas podem sim estar atuando naquele ambiente. Então, a contratação, ela é feita entre uma empresa com outra empresa, e não a empresa com o profissional. Pode até se estabelecer em contratos que o desejo é que profissional A, profissional B, seja a pessoa que atue naquele ambiente. Mas, hoje, isso foge um pouco a regra e pode até virar um vínculo empregatício. Então, para se fugir um pouco desse cenário e trabalhar dentro da legalidade, as empresas estabelecem um contrato bem formatado, estabelecendo quais são as regras, os horários, os valores, todo o cenário jurídico está bem desenhado para evitar o famoso vínculo empregatício. Então, esse vínculo ele não é gerado por conta dessa formalização, que é uma contratação entre duas entidades jurídicas para que o processo na qual está sendo desenhado para a execução do serviço seja feito. Então, assim, esse é o principal ponto entre o que é que o mercado vê sobre a contratação CLT versus uma contratação PJ. Em resumo, o que é mais vantajoso para quem é contratado? É CPJ, porque você vai reduzir a sua carga tributária conforme esses pontos iniciais que eu falei no início do nosso podcast e também, para quem te contrata, vai te pagar de forma completa. Então, se você tiver um bom planejamento tributário, se você tiver um bom controle financeiro, um bom controle do seu caixa, você vai ver que vai resultar muito mais dinheiro no seu bolso do que você ser contratado como CLT. Mas não que isso seja uma regra. Cada caso é um caso e precisa ser bem analisado. Existe esse movimento. Uma parte das pessoas acham que é melhor o CLT pela questão dos direitos, né? E outra parte é PJ. Então, é bem dividida a fisioterapia em relação a isso. E normal, tá? Assim, o mercado todo, exatamente. Em todas as profissões, tem esse detalhe. Porque o que acontece? Você fala da questão financeira da organização, muita gente não tem. Então, assim, para algumas pessoas, talvez seja mais vantajoso o CLT, onde eu tenho, apesar de ter esse desconto, entende? Tem ainda outras questões ali envolvidas. Então,
É bem complicado, é polêmico, viu, Daniel? É muito polêmico, mas o que eu posso dizer é assim, eu acho que como profissional liberal que você analisar o cenário que é mais benéfico para você é sempre o ponto de partida. Se eu entender que para mim é mais seguro trabalhar como CLT, porque eu gosto da segurança do emprego, de ter toda aquela tranquilidade, show de bola. Agora, se eu entendo que eu posso ter muito mais progresso, muito mais prosperidade indo para um recebimento de um recurso maior, mas a administração vir comigo, aí você é acompanhada de profissionais que te ajudem a conduzir esse negócio, eu não tenho certeza que você só vai ter um avanço. Agora, tudo isso com muita responsabilidade, com muito zelo pelo que você está fazendo. Claro. E, acima de tudo, trabalhando com uma administração bem apurada. À medida que você administra bem o seu negócio, que você começa a ver resultados, à medida que você vai crescendo, é um bom sinal aí do seu progresso. E sempre caminhando com pessoas que vão te levar para frente. Por isso que esse podcast ele é criado, para poder te promover, para poder te ajudar a desenvolver aí essa cultura que muitas vezes não foi ensinada na escola. A gente não aprendeu finanças na escola, a gente não aprendeu contabilidade na escola. Então, esse aprendizado vem agora. E ainda tem mais. Você não aprendeu isso na sua graduação em fisioterapia. Eles não têm essa abordagem. Então, assim, o mercado hoje está mudando. A gente está indo para um outro cenário. Então, é super importante ter esses conhecimentos correlatos para poder ajudar na administração de qualquer coisa que eu vá executar na minha vida, principalmente a empresarial. É verdade. Mas, assim, o que acontece muito também, só pontuando aqui, é porque tu fala que vai aumentar mais a questão do repasse, né? Quando é PJ, só que às vezes não acontece. Entende? Eles contratam pelo mesmo valor. Ou seja, eles que pegam esse dinheiro a mais que eles não pagam pro governo, tu tá entendendo? Então, às vezes há essa questão envolvida também, de não valorização em relação à questão de repasse. Então, existe mesmo um movimento aí na fisioterapia em relação a isso. E aí, o terceiro vínculo seria o autônomo, né? Que é, no caso, o RPA, que é mais simples, né? Ele é mais simples para quem contrata, mas existem valores que são tal qual é o da CLT. Por exemplo, à medida que tem o RPA, existem algumas tributações que são fixas. Primeiramente, é o desconto do ISS. Se você não tem, por exemplo, o ISS fixo, como eu falei no início da conversa, vai ser descontado de você ali de 3% a 5%. Geralmente, para o profissional da fisioterapia é 3%. E na maioria dos municípios pode chegar até 2% em alguns municípios. Mas tem essa variação de 2% a 5% a nível Brasil, tá? Tem a cobrança do INSS, que ele vai ali 11% sobre o valor daquilo que você vai ser remunerado, e pode ter também um imposto de renda. Então, veja, a tributação do RPA ela é totalmente aplicada de acordo com a lei. Então, não tem como, por exemplo, trabalhar com reduções. Você já vai receber o valor líquido descontado, porque a responsabilidade é de quem te paga. Então, aquele ente que está te contratando, aquela empresa que te contratou, como autônomo, que vai te pagar um RPA, um recibo de pagamento autônomo, ela vai ser obrigada a fazer as retenções e fazer esse repasse desses valores retidos para o fisco. Essa informação é totalmente centralizada no E-Social. Você consegue visualizar essa informação nos aplicativos, por exemplo, o Meu INSS, que está sendo feito essa retenção e esse pagamento. E automaticamente você vai ter um valor líquido ali reduzido desses impostos. Então, você já tem tudo pago a partir do momento que você recebe o seu valor. Tratando-se exclusivamente de RPA. Perfeito. E aí, só mais uma coisa que eu quero perguntar sobre esse assunto. E a cooperativa? Porque, assim, também existe muito o vínculo que a gente tem nos hospitais pela cooperativa. Então, a cooperativa, você se coopera, né, a essa cooperativa. E aí, a cooperativa, ela é uma cooperativa que é contratada do hospital, né? Na realidade, dependendo do hospital, existe um processo seletivo, né, que ela ganha e tudo, enfim. E aí, ela é o contrato para que fornecer aquele serviço, e aí a gente não é vinculado ao hospital, é vinculado à cooperativa. Esse tipo de vínculo. Tu tem como explicar um pouco pra gente? A cooperativa, você entra como cooperado, né? E no momento em que a empresa paga... Eu vou falar inicialmente assim, um processo inicial. Existe a contratação do hospital com a cooperativa, é um processo totalmente legal. E a cooperativa coloca seus trabalhadores nos hospitais na qual ela tem aquele relacionamento contratual. Você, fisioterapeuta, profissional da saúde, que está vinculado a uma cooperativa, você vai ter uma tributação específica sobre o seu recebimento.
Então, à medida que você executa suas atividades, você já tem seu valor hora, seu valor salarial, vamos colocar assim para facilitar, já pré-estabelecido, todos os encargos que são aplicados sobre o seu pagamento vão ser feitos diretamente pela cooperativa. Então, a cooperativa vai te pagar, ela vai fazer praticamente o mesmo cenário do RPA. Ela vai executar lá suas retenções de INSS, ISS e imposto de rendas devido no momento do seu pagamento. Então, esse cenário ele é igual para o RPA. Da mesma forma que você é contratado por uma empresa e atua como autônomo, a mesma coisa quando você também é cooperado. Mas existe uma diferença que ela é um pouquinho maior. Enquanto nas empresas comuns te contratando, você paga 11%, é retido de você 11% do seu INSS, já na cooperativa é um pouco mais, chegando até 20% ali do 20%. Valor da sua remuneração. Paga. Então, existe esse peso também. Só que tem os dois lados aí, as vantagens e desvantagens de você trabalhar sozinho e você trabalhar para a cooperativa. A cooperativa você está firmado, ela vai se um determinado hospital às vezes ambiente. O regime é só aquele, Exatamente. né? O regime, por exemplo, é só cooperativo ou só autônomo. Então, Exatamente. assim, a só PJ, aí é mesmo entender o que é cada um para você não ser enganado. Eu acho que a principal questão é essa. Assim, né? Rever os seus direitos, conferir direitinho o que realmente deveria ser descontado, né? Se tá tudo certinho ali, se você recebeu tudo certinho. Acho que o mais importante é saber isso também, E um ponto também, só para acrescentar um pouco esse lado, isso não impede de você trabalhar para a cooperativa, você trabalhar como autônomo, você trabalhar como profissional liberal, atuando diretamente com pessoas físicas também, e trabalhar diretamente como PJ. Você pode trabalhar com esse mix ao aqui mesmo tempo. Isso não impede de você atuar de uma forma muito tranquila com todos esses ambientes. Agora, entenda, à medida que você vai trabalhando para vários, o seu controle, a sua administração, ela começa a ser um pouquinho mais rigorosa. Por isso que vale a pena você ter, primeiramente, esse equilíbrio, saber controlar tudo aquilo que é de empresa A, atividade B, atividade C, ter um suporte por trás para te ajudar, seja financeiramente, seja fiscalmente, seja na orientação para cada uma dessas ações e até para você saber o quanto é devido de tributação se eu somar tudo isso junto. Porque pode ser que em casos, por exemplo, trabalhando sozinho, você precisa pagar. Trabalhando para as atividades, outras atividades, como para os hospitais, cooperativas, você já tem o valor retido. E isso não impede de, quando chegar a sua declaração de imposto de renda da pessoa física, na hora que eu for juntar tudo isso num bolo só, você ainda tem que pagar. Então, assim, à medida que eu vou controlando isso mensalmente, vai te ajudando a ter essa clareza, essa visão de quanto eu ganhei e de quanto foi efetivamente tirado de mim para pagamento de tributos. Então, isso é um ponto importante que eu acho que valeria a pena sempre ter essa atenção. Perfeito, porque aí até você poderia entender se estava valendo a pena ou não você tá ali especificadamente naquele trabalho, que às vezes está atrapalhando tudo, né? Exatamente. Eu já tive casos lá no escritório onde uma determinada enfermeira, ela atuava em mais de um estabelecimento, em mais de uma cooperativa, e ela também era aposentada e recebia recursos de várias fontes. Só que tinha uma fonte que era praticamente, ela subia a faixa do imposto de renda, que fazia com que o que ela ganhava lá praticamente era 100% repassado. Quando somava todos os outros, era praticamente repassado. A gente fez uma alteração, tirando essa atividade dela. Se sair daqui, você vai ter um pouquinho mais de paz e de tempo. Porque o que você ganha E vai ganhar aqui, a mesma coisa, né? E vai ganhar, no final, vai estar o mesmo valor líquido lá. Meu Deus, o que você gerou foi aquilo. Né? Então, existe esse reflexo. Então, a gente até nesse lado tenta olhar. Porque muitas vezes no seu dia a dia você não consegue criar essa rotina de administração. Então, é importante sempre colocar tudo na mesa, enxergar quais são os ganhos, ver o que cada negócio está te trazendo de retorno e, acima de tudo, trabalhar conhecendo como fazer, porque assim, a gente como contador, além de instruir, a gente ensina, porque é um papel nosso. À medida que você conhece, facilita até a comunicação, cliente e contador. Porque a gente vai mostrando para vocês cenários, você vai conhecendo o cenário que você vive hoje, as atividades que você está recebendo, seja ela RPA, empresarial ou cooperado, e você enxerga efetivamente qual é o seu ganho. Então, vi qual é o meu ganho e vi qual é o que não teve ganho, então eu já consigo tomar algumas decisões até sozinho. Por isso que a gente sempre gosta de ajudar também um profissional nesse lado.
Mas isso aí é essencial. Totalmente. Qualquer profissional que queira crescer na carreira, tanto profissional como na vida pessoal, você precisa ter planejamento financeiro. Você pode ser o melhor no que você faz, se você não tiver o planejamento, você daqui a pouco quebra, acaba a empresa, ou não tem dinheiro para pagar as contas, não tem organização financeira para conseguir viver e ter uma qualidade de vida, que eu acho que é a grande questão hoje, né? Eu acho que de sempre, de todo mundo, é ter realmente qualidade de vida. E a questão financeira é a principal, porque é isso que vai me dar a possibilidade de aumentar o meu padrão, né? Viajar, fazer coisas que realmente eu gosto. Então, assim... E de viver, né? De viver, assim... exatamente. De viver com o tempo. Essa ideia, esse exemplo aí que tu trouxe, tá totalmente isso. A enfermeira deixou de ir pro emprego porque exatamente não fazia lógica ela fazer esse dinheiro todo e ter que descontar, e no final a mesma coisa tirando o emprego ia ser... Gente, pelo amor de Deus. Pois é, e assim... Passada, é um mas cenário isso que muitas mesmo. vezes as pessoas não conseguem acreditar. Porque, mas eu tô ganhando, mas eu tô ganhando. Só que aquilo que você tá ganhando... Aquilo que você tá ganhando, quando eu adiciono esse valor à base de cálculo dos outros ganhos que você tem, aquele dinheiro já se perdeu só com impostos. Então, assim, às vezes, essa situação ela é vantajosa você conhecer. Então, quanto mais transparência financeira você tiver, quanto mais conhecimento fiscal você tiver, você vai conseguir montar o que é ideal para você, né? E o ponto-chave é, eu preciso ter mensalmente uma demonstração de resultados. Eu preciso conhecer qual é o meu total de ganho e a minha geração de caixa ao final daquele período. Isso eu gosto de falar para qualquer pessoa. Muitas vezes se fala, não, mas você só fala em demonstração de resultados quando vai fazer alguma apresentação de empresa. Só que não, na nossa pessoa física a gente precisa ter nossa própria demonstração. É aquele seu orçamento, vi quanto ganhou, ainda que seja o valor líquido que é na sua conta, vi quanto eu gasto, vi quanto eu gerei ao final daquele mês, para você ver o seu esforço. Assim, eu trabalhei esse valor, tive esses gastos e com esse valor agora eu vou viver. E eu não estou nem falando de orçamento doméstico, falando de geração de caixa. Aquilo que você gastou seu tempo, porque o profissional da saúde gasta muito tempo. Então, o seu tempo é tudo. Se você tem mais tempo de qualidade, você vai estudar, você vai acompanhar melhor, por exemplo, os próprios podcasts, as mentorias, as aulas, você vai conseguir conduzir bem essa sua vida para um lado que vai te dar muito mais progresso. Seja ele econômico, seja ele educacional, seja ele em viver melhor. Porque a vida passa e a gente precisa deixar aquilo que é importante sendo feito e aquilo que não tem tanta importância que eu consigo delegar, colocar para outras pessoas para poder elas efetivamente entregar com bastante excelência e com sabedoria para agir naqueles temas. Então, assim, é o que eu mais trago para os meus clientes. A gente não trabalha só para te mandar guias de impostos. A gente trabalha para poder, como missão, a gente tem de fortalecer o seu negócio, porque à medida que você ganha, a gente ganha também. À medida que você cresce, a gente cresce também. E a gente gosta de ver o crescimento dos nossos clientes, a gente gosta de ver o crescimento das pessoas, sejam elas pessoas que começaram de uma forma e hoje estão em outro patamar, que antes atuavam, hoje já não atuam mais, tem uma equipe atuando. Então, assim, é o cenário que a gente gosta de ver, é o crescimento, o progresso. E é isso que motiva o nosso país ao desenvolvimento. Por isso ele é meu contador, gente. Amando. Tô aqui, né, maravilhada. Porque tu sabe, né, que esse assunto pra mim é essencial, né? Não adianta nada ser bom tecnicamente, saber fazer atendimento, saber atender, saber gerenciar qualquer tipo de abordagem ali no hospital, ser intensivista, e não saber o básico que é isso, né? Exatamente. Que é o que você tá trazendo pra gente. Ou até que para qualquer tipo de formação dentro da nossa área de profissionalmente falando e pessoalmente também, eu acho que isso é essencial demais. Ave Maria, tô muito feliz. Amém. Vamos lá, continuando. Quais são, agora vamos falar um pouquinho desses tributos, né? E aí eu queria que tu falasse um pouquinho quais são esses tributos que nós precisamos pagar, né? E aí, bem claro mesmo, assim, bem simples mesmo, falando o que você precisa pagar de tributo como fisioterapeuta. Eu sei que isso depende do vínculo, a gente já falou bastante sobre isso, né? Mas pontua aí pra gente, só pra gente se situar um pouquinho. Tá bom. Primeiramente, você trabalhando como pessoa física, sendo você atuando no seu CPF, recebendo dinheiro para seus atendimentos, quais são os tributos que incidem sobre ele? Primeiro, qualquer rendimento que você tenha vai ter a incidência do imposto de renda. Ele é base, ele incide sobre todo e qualquer rendimento que você tiver. Existem alguns casos que podem ter isenções, existem outros que nem se aplicam à tributação. Mas, regra geral,
incidência do imposto de renda por toda atividade, todo o valor que você receber da sua atividade tem a incidência do IR. Esse é o primeiro. Além desse, você atuando como pessoa física, você tem a obrigatoriedade de fazer a contribuição previdenciária, que é o seu INSS. Então, mensalmente, você precisa gerar a sua guia do INSS e pagar e recolher como contribuinte segurado obrigatório. Essa é um tema até polêmico, porque muitas vezes as pessoas não fazem isso, ele é obrigatório. A legislação estabelece que você precisa fazer a retirada do seu recurso da empresa e automaticamente fazer o recolhimento aos cofres públicos através da tributação do INSS. E, além disso, tem a questão do imposto sobre serviço. Como eu disse no início, você pode pagar tanto ele de forma sobre os seus atendimentos, que incide ali entre 2% a 5%, dependendo do município, ou pode pagar, como tem aqui, por exemplo, em Fortaleza, você pode pagar o ISS autônomo, que é um valor fixo, anual, que você paga e não precisa ficar pagando ISS a cada nota. Então, à medida que você vai avançando com seu conhecimento nessa área, você vai entendendo, vale a pena pagar o anual ou vale a pena pagar por nota? Aí depende, é muito relativo. Quanto você ganha, quanto você contribui. Então, tudo isso é um ponto. Na pessoa jurídica, existem alguns regimes, né? Então, eu tenho o Simples Nacional e tenho o lucro presumido. Eu vou tratar primeiramente esses dois, porque o lucro real já é bem mais extenso e ele meio que está dentro aqui, os tributos são os mesmos que estão tanto do Simples quanto do lucro presumido. No Simples Nacional, você vai pagar uma guia única, que é o DAS. Aí no DAS está incluso o IRPJ, CSLL, está incluso o PIS, COFINS e o ISS. Então, está tudo englobado dentro da guia de imposto. Então, você vai receber uma única guia para pagamento sobre a sua receita. E também vai receber uma guia referente ao seu INSS e imposto de renda, que é uma guia unificada. Então, regra geral, se eu tiver no Simples Nacional, eu vou pagar uma guia unificada de tributos, que dentro dela vai estar IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e ISS. No lucro presumido, são esses mesmos tributos, só que sendo pagos em guias separadas. Pode até unificar elas numa guia só, que hoje já é partível através de uma obrigação nova, que é o MIT. Então, eu consigo gerar uma DARF unificada. Só que cada uma delas, com exceção do ISS, tem datas específicas, né? ISS normalmente é todo dia 10 de cada mês, né? Tem o PIS, COFINS, que é no dia 25, tem o INSS, que é no dia 20, e o imposto de renda, no caso do lucro presumido, ele é pago de forma trimestral. Então, a cada 3 meses, eu faço a soma, verifico o cálculo, crio a guia e você paga no 4º mês. Então, o lucro presumido, ele é assim, ele é acumulando. Você vai acumulando e paga no 4º mês. Então, é um cenário que efetivamente é executado aí, seja na pessoa física, na pessoa jurídica, eu vou precisar pagar esses impostos. E o que acontece se a pessoa não paga? Acho que é uma das perguntas que mais aparecem também. Trazendo o cenário, por exemplo, da pessoa física, que é até bom separar os dois, na pessoa física, você deixar de recolher qualquer tipo de recebimento que você tiver para a Receita Federal, principalmente trazendo um ponto que eu acho que ele é o que mais é comentado, o dinheiro digital. Ou, antigamente, quando você recebia muita coisa no dinheiro físico, muitas vezes você não declarava porque não tinha nenhuma informação escrita, né? Não tinha nenhum documento. Às vezes, você só era identificado quando o seu paciente declarava na declaração de imposto de renda da pessoa física dele que pagou um determinado dinheiro a você, porque a atividade de fisioterapia e outras atividades de saúde são dedutíveis do imposto de renda. Então, à medida que ele declarava, você caía na malha fina e precisava declarar. Você, como pessoa física, hoje, a partir de 2025, você não pode mais fazer qualquer recibo. Você precisa preencher a declaração saúde. Então, assim, é uma obrigação nova. Você precisa preencher esse documento. Você só é aceito por lá. E à medida que você preenche essa informação, ainda que você tenha recebido em dinheiro, aquela informação ela foi declarada. Então, a Receita Federal já tem acesso. Então, o paciente ele vai estar sendo identificado nessa declaração, o valor que ele pagou também, e dessa forma vai estar tudo muito mais monitorado. Então, se eu informo tudo isso para a Receita Federal hoje e não recolho o tributo, que no caso é o imposto de renda, sobre aquele valor percebido, você já vai cair numa malha fiscal. Você vai ser identificado através do seu portal do contribuinte, que é um portal específico que todo CPF tem aqui no Brasil, e vai identificar lá que você está cometendo uma omissão de receita.
A Receita Federal, em algumas vezes, ela emite uma notificação pedindo para você fazer uma autorregularização e muitas vezes ela não faz, simplesmente ela te aplica uma penalidade, porque assim, a regra existe, ela precisa ser seguida e muitas vezes não é nem porque você não quer, às vezes a falta de conhecimento não te dá esse caminho. O que é que eu faço? Como eu devo agir? Então, um dos nossos papéis é exatamente esse, orientar como deve ser feito esse processo para que você possa trabalhar com segurança. Já na pessoa jurídica é a mesma coisa, a diferença é que o impacto é maior, porque à medida que você emite notas fiscais, à medida que você declara através das obrigações acessórias, que você informa para o fisco aquilo, você já está automaticamente dizendo, fisco, foi tudo que eu fiz, foi tudo que eu recebi e é com base nesse valor que eu quero pagar os meus impostos. Você está fazendo uma autodeclaração, ou seja, é uma afirmação. Você recebeu aquilo e você agora vai pagar o tributo. A guia de tributo vai ser gerada e automaticamente vai ficar lá como pendente. Então, ou seja, você tem lá um documento pendente porque ela já é gerada pela contabilidade automaticamente. E, Rafael, se eu não tiver a contabilidade, mas tiver uma pessoa jurídica, se você não tiver fazendo esse processo, que é geração das obrigações acessórias, emitindo nota, você pode cair numa malha fiscal através dos seus recebimentos. O paciente que te informa e você não informou, você já vai cair numa malha. À medida que tem vários pacientes declarando sobre você e você não declarou o fato deles, vai surgir para o teu cliente uma malha para ele. E aí começam os processos. Ele vai entrar com um processo dizendo que tem um recibo teu e aí vai chegar até você, a Receita Federal vai te fiscalizar, vai te autuar e as multas são pesadas. Então, assim, se eu abrir uma atividade, se eu iniciei uma atividade empresarial com um CNPJ, eu preciso ter ciência que existem obrigações que a empresa possui, que eu sou obrigado a fazer mensalmente, trimestralmente e até anualmente. Essas obrigações não feitas geram um impacto significativo no seu bolso. Então, bastante cuidado com esse ponto. Então, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica existem regras, obrigações, existem pagamentos que precisam ser feitos, que são importantíssimos cada profissional saber em que fase você está e como você atua para poder executar da melhor forma. Tem coisa também de cancelar o CPF, né? Ele pode cancelar? Hoje, assim, essa parte do cancelamento do CPF envolve principalmente hoje a questão voltada à declaração de imposto de renda. A Receita Federal ela tem acesso a toda a movimentação financeira e bancária que você tiver. Ela só não tem acesso ainda ao dinheiro em mãos que você recebe. Agora, recebeu via Pix, cartão de crédito, débito, qualquer outra forma eletrônica de dinheiro, a Receita Federal tem acesso. No começo desse ano, em 2025, houve esse movimento do Pix. Lá, né, do exatamente. Pix. Quem recebesse acima de R$2.000 já ia ser identificado pela Receita Federal e tal. Só que veja, pessoal, a Receita Federal ela tem acesso a todos que têm movimentação bancária e financeira. Quem controla o Pix hoje é o Banco Central. Então, se o Banco Central tem acesso, a Receita Federal também vai ter acesso. E as obrigações acessórias enviadas pelos bancos através da E-Financeira identificam vários pontos aí que podem ser cruzados pela Receita Federal através das malhas fiscais. Então, os sistemas das receitas são bem robustos, elas já conseguem identificar várias coisas. Agora sim, é aquele cenário. Vale a pena fazer essa aplicação em massa? Aí é algo que somente a Receita Federal ela pode definir. Ela pode fazer. Ela tem os canais de comunicação, que é o portal do contribuinte. Ela tem os meios eletrônicos de identificar as pessoas. Então, assim, tá tudo nas mãos delas. Então, se eu estou fazendo algo errado, eu preciso começar a me preocupar com isso. Entender o que está errado para evitar fazer, pelo menos daqui para frente, e passar por uma análise do passado para verificar até que ponto eu posso estar em um risco aí de pagar tributo. Lá na frente, às vezes, quando eu já estou vivendo uma outra estação da vida, quando eu já estou vivendo outros sonhos, projetos, e vim coisas do passado me perseguir. Então, tudo isso é importante, por exemplo, passar por uma análise de um profissional qualificado para que ele possa dizer para você, do ponto de vista fiscal e como até mesmo regularizar ações que podem ser linkadas para você fazer. Existem parcelamentos, existem outros meios que você pode pagar e regularizar o passado sem ter esse reflexo. E onde é que entra o cancelamento do CPF? Se você for obrigado, por exemplo, a enviar a declaração de imposto de renda e você não enviou e a Receita Federal ela te identificou, ela vai te deixar ali
com o teu CPF irregular. Então, esse CPF de forma irregular não faz que você perca alguns acessos. Você não pode tirar passaporte, você não pode participar de concursos públicos, você pode até perder alguns benefícios e direitos que são linkados a você. Então, assim, são pontos bem delicados que, à medida que o tempo vai passando, que o dinheiro deixa de ser mais físico e passa a ser digital, as malhas fiscais, elas vão sendo aprimoradas, vão sendo moldadas, e a Receita Federal vai atuando de forma mais ativa. Então, assim, veja uma situação, até para não prolongar muito esse tema, né? Quando o momento em que o Brasil está precisando de caixa, precisando identificar oportunidades que não seja aumento de tributo, como é que o fisco pode agir? O fisco simplesmente ele pode pegar um determinado fato que ele já é de conhecimento dele e aplicar uma penalidade. Porque, veja, aquilo aconteceu. Seja, se você fez algo errado e você está diante de algo que pode ser fiscalizado, a Receita Federal ela pode iniciar uma atuação específica com algumas áreas, como já aconteceu no passado, que é autuar alguns médicos, autuar alguns profissionais do direito, que geralmente são os principais recebedores de recursos no nosso país, que tem um valor agregado mais alto de remuneração. Então, a Receita Federal atacou eles. Mas isso não impede de buscar, por exemplo, outros profissionais. Então, o que é importante reportar é: existem estratégias e formas que a Receita Federal ela pode arrecadar, buscar essa arrecadação através das penalidades que são aplicadas às pessoas que estão descumprindo algo que está na lei. Então, assim, ela nem está aumentando tributo, ele nem está estimulando, por exemplo, uma fiscalização em massa, mas eles podem atuar dessa forma. É um ponto aí que eu acho que vale a pena comentar, porque é um risco que todos nós que passamos por algum ponto no passado, que, pelo menos nos últimos 5 anos, que erramos por não ter declarado algo para o fisco, pode ser chamado aí a qualquer momento através dos portais do contribuinte. Ou seja, tem que ter um contador, não tem como. Obrigatoriamente, hoje eu vejo que é essencial, né? Assim, mas o conhecimento também é importante. Não, você com certeza, o conhecimento para saber que a gente tem que ter o contador. E o que eu gosto Baixa esse ponto aí, né? E o que eu gosto de colocar é exatamente isso, assim, quanto mais eu conheço, quanto mais eu tenho visão do processo, eu consigo ter clareza para onde eu vou e o que eu devo fazer. Perfeito. E quais os sinais, assim, que você acha que mostra, eu tenho que ter um contador de confiança agora? Tipo assim, qual o momento, assim, que você acha que não? Claro que a gente já falou aqui, né, desde muito cedo, mas, assim, tem algum ponto específico, assim, que você queira compartilhar aqui com a gente? Tem sim, ó. Tô ganhando dinheiro, procuro contador. Não adianta. Eu sabia que tu ia responder essa pergunta desse jeito. Porque assim, ó, comecei a ganhar dinheiro, seja com atividade A. Às vezes você é fisioterapeuta e montou um curso porque você é muito boa explicando algo, ou você começou a vender algum material na internet. Eu acho que essa galera, acho que essa é capaz do governo bater na porta dessa galera aí, sabia? Também. Do pessoal do digital. Não, o do digital, assim, tem cada dia mais buscado formas... Porque o povo ganha dinheiro? Ah, sim, ganha. Mas é aquele mercado, eles estão no mercado global, né? Assim, é diferente do atendimento pessoa a pessoa. O mercado global te dá muito mais liberdade. Você pode vender para uma pessoa lá no Rio Grande do Sul, no Amazonas, pode vender para outro país, pode ganhar em outra moeda. Então, assim, te dá mais liberdade. Então, à medida que a gente está aqui hoje, dentro do mercado digital, trabalhando com pessoas do digital, conhecendo as operações, existem também reflexos e leis específicas para eles também, né? Então, assim, eles também precisam estar amparados. Tanto é que acho que o tema mais comentado nos últimos anos foi essa questão das bets. A bets é um mercado digital, é um mercado de apostas que cresceu bastante, né? Mas não vou me aprofundar muito nesse caso, porque... A gente marca outra hora do podcast para tu falar sobre a questão do digital, porque eu acho que é um assunto que precisa muito ser compartilhado. Em relação à questão tributária, né? O que é preciso, o que não é. Eu sei que tem um negócio de percentual aí que é diferente para quem vende infoproduto, para quem vende mentoria, né? Um negócio todo aí. E aí, a gente já tá chegando ao final, né, do nosso episódio. Eu quero que você fale um pouquinho sobre se alguém quiser lhe procurar, né? Quero fazer o acompanhamento com você, né? Que eu indico, pessoal. Fale aí, se apresente, diga onde é que você trabalha, como é que as pessoas podem lhe procurar. Se você faz esse acompanhamento à distância, né? Online, de forma digitalmente, né? De forma digital. Tá? Então fala aí pra gente um pouquinho sobre... Finalizando aí, e depois você vai falar a mensagem que você quer dar pra todos, né? Fisioterapeutas e profissionais que estão aqui assistindo até o final. Tá bom. Assim, antes de tudo, a gente
primeiramente, não trabalha com empresas ou com negócios, né? A gente trabalha com pessoas. E trabalhar com pessoas, a gente entende que cada um tem suas limitações, suas dificuldades, e muitas vezes o seu desejo é em progredir. Ninguém vai procurar um contador porque não está se sentindo bem. A gente procura um contador porque a gente quer uma progressão. E o que eu quero trazer como um principal ponto assim, de busca para o contador, para em que momento eu efetivamente devo buscar, o principal ponto dessa chamada seria: quero começar a progredir. Então, veio o pensamento, faz o básico, né? Busca um atendimento de um contador, faz as perguntas básicas que você precisa, né? Não vai só no Google, não vai só no ChatGPT, não vai só nesses ambientes que às vezes vão te dar respostas efetivamente prontas, mas sem um embasamento. A gente sempre busca estudar, conhecer, entender um pouco o lado do empreendedor, o lado da pessoa que está exercendo a sua atividade profissional, para poder instruir da melhor forma possível. Então, assim, como atrair, como buscar, como nos encontrar, né? Então, o principal ponto é: quero procurar um contador? A gente se especializou em vocês. A gente se especializou em profissionais da saúde. Seja você médico, cirurgião, fisioterapeuta, psicólogo, fonoaudiólogo. A gente se preparou nesse mercado. A gente hoje tem um time que conhece as legislações, sejam elas fiscais, societárias, previdenciárias. A gente entende hoje da tributação sobre o seu negócio, seja ele você atuando sozinha na sua própria pessoa física, seja você atuando como PJ, mas nos hospitais, seja você tendo sua própria clínica. A gente hoje consegue atender, consegue estruturar e consegue te ajudar a enxergar o seu negócio de uma forma muito mais longe. Não somente no hoje, mas a gente tenta mostrar para você um pouco do futuro. Porque não dá para trabalhar a contabilidade olhando só agora. A gente trabalha a contabilidade olhando agora, mas com progressão futura. Porque você cresce, os seus impostos mudam, sua tributação muda, tudo muda. Então, a gente hoje tem esse papel fundamental de te ajudar com isso. Então, assim, quer nos encontrar? A gente vai deixar aqui no nosso podcast os nossos redes sociais. Eu vou estar à disposição para te atender. Eu atuo também nessa frente mais consultiva. Você pode ter, sim, um contato direto comigo, né? Existem pessoas também na minha equipe que vão ajudar, mas hoje o nosso papel dentro do escritório é também de fortalecer essa ideia de te promover, de fazer com que você saia da zona que você está, de total desconhecimento, e passe a ter conhecimento. Não somente da sua atividade, mas olhando sempre para frente. Perfeito. Que aula, Rafael. Tenho muito a agradecer, né? Sua presença, você ter aceitado trazer um pouquinho do que eu fico te questionando direto, te perguntando direto. Não, sempre né? fazer. E me liga, é 1 hora e meu Deus do céu, é reunião, mas é porque realmente é um assunto extremamente importante, como a gente falou durante todo esse episódio. E para você, né, que gostou, já curte, comenta, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais, né, que vai ter o QR Code tanto da minha como da do Rafael, também da empresa, né, deles de contabilidade. E estaremos esperando vocês no próximo episódio. Muito obrigada por terem ficado até aqui. Muito obrigada, Rafael. Obrigado a vocês. Seja sempre bem-vindo. Vamos marcar o próximo, viu? Pode contar comigo. Tá tudo certo já. Já tô pensando aqui. Tá certo. Tchau, pessoal.